Fala aí pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para o nono ano de Química, apostila 3, capítulo 16, que trata do assunto qual é a importância das reações químicas para a indústria e para a sociedade. É um módulo que traz aí algumas reações importantes, mas principalmente que a gente pode usar como revisão de tudo que a gente estudou até agora. Vamos lá então. Primeiro exercício, atividades finais, número 4. O etanol, ou álcool etílico, pode ser obtido a partir da cana-de-açúcar. O esquema a seguir esquematiza o processo de extração e produção. Então, está toda a etapa aqui. Vamos ver o que ele fala. Analise o esquema apresentado e assinale a alternativa correta. Então, vamos ver afirmação por afirmação. Letra A. A última etapa do processo de produção do açúcar é um fenômeno químico. Tá aqui, ó. Açúcar está aqui. A última etapa é a secagem. Secar uma coisa significa tirar a água, mas não que eu faça uma reação química. Por exemplo, eu deixo a roupa no varal, ela seca, ela perde essa água porque a água evapora. Não é um fenômeno químico. Como a gente viu, a evaporação, por exemplo, é um fenômeno físico. Então está errado aqui. Letra B. O resíduo da centrifugação é utilizado na etapa da fermentação de produção do etanol. Bom, da centrifugação que a gente tem, eu tiro aqui alguma coisa que eu seque e vira açúcar e outra que eu faço aqui o melaço. Nesse processo inteiro, ele falou para mim que eu estou buscando obter etanol da cana-de-açúcar. Se o etanol é meu foco, ele não vai estar nos resíduos da coisa, ok? O que é parte do resíduo aí que eu consigo extrair é o açúcar e não o etanol. Então temos um problema aqui, tá? Porque a parte aí líquida da centrifugação, né, o melaço que vai virar o meu etanol. E o resíduo sólido vai virar o açúcar. Letra C. O processo de desidratação ocorre por meio de reações químicas. Olha só, desidratação está aqui, ó. A gente tem etanol hidratado e etanol anidro. Anidro significa sem água, hidratado com água. Como a gente já viu, etanol hidratado é o etanol que está misturado com a água. O que eu vou fazer? Apenas tirar essa água. Não é uma reação química, não é um fenômeno químico. Então, não tem como eu descrever por meio de reações químicas. Está errado aqui. Letra D. O etanol anidro é o álcool etílico isento de água. É isso mesmo. Ok? Alternativa correta, letra D. Só para a gente fechar aqui, ó, letra E. A centrifugação é um método de separação de misturas homogêneas. Tá errado, não é mistura homogênea, mistura heterogênea, ok? Para mistura homogênea temos que usar outras coisas. Centrifugação, por exemplo, a gente acelera uma decantação que ocorre com misturas heterogêneas. Agora exercício número 6, vamos ver. Ele fala assim, ó. A necessidade de água tem tornado cada vez mais importante a reutilização planejada desse recurso. Entretanto, os processos de tratamento de águas para seu reaproveitamento nem sempre as tornam potáveis, levando a restrições em sua utilização. Assim, entre os possíveis empregos para a denominada água de reuso, recomenda-se. Então, ó, a água de reuso é uma água que eu vou reutilizar. Só que cuidado, porque como ele falou aqui pra gente, essa água que eu vou reaproveitar nem sempre é potável. Ou seja, não é própria para certos tipos de consumo. Vamos ver os consumos que ele tem aqui, ó. Letra A. Uso doméstico para preparo de alimentos. Se é uma água que não é potável, como que eu vou preparar alimento com essa água? Não dá. Letra B. Uso em laboratórios para a produção de fármacos. Fármacos são remédios que eu vou ingerir. Também não tem como eu fazer a utilização de uma água contaminada. Letra C. O abastecimento de reservatórios e mananciais. Esses reservatórios mananciais também vão servir para consumo humano. Não dá. Uso individual, para banho e higiene pessoal. Se é uma água que está contaminada, pode trazer doenças para mim na hora que eu usar. Então, não dá para usar como higiene pessoal. E, por fim, letra E. Uso urbano, para lavagem de ruas e áreas públicas. Aí sim, não tem problema utilizar uma água que não está totalmente potável. Então, letra E é o mais adequado para essa água de reuso que a gente fala. Exercício agora número 11. O gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de gases de hidrocarbonetos utilizados como combustível em aplicações de aquecimento e veículos.
Os componentes do GLP, embora a temperatura e pressão ambiente sejam gases, são fáceis de condensar, liquefazer. Essa propriedade facilita o transporte desses componentes através dos gasodutos. Considere uma mistura dos gases etano, propano e butano, com seus respectivos pontos de ebulição, e responda as questões a seguir. Tá aqui a tabela, vamos ver. Letra A. Qual dos gases estará na forma líquida, a menos 10 graus Celsius, a pressão de 1 atm? Bom, pressão está aqui 1 atm, então não vou mexer nada. Ele quer saber qual vai estar líquido. Lembrando que ebulição é a passagem de líquido para gás. Então, abaixo dessa temperatura, eu tenho algo líquido. Acima, gasoso. Ele quer qual vai estar líquido a menos 10. Vamos procurar o menos 10 em cada uma das partes aqui, ó. O menos 10, no caso do etano, vai estar para cá, então ele já vai ser um gás. No propano, ele também vai estar aqui, ó, vai ser um gás. Já no butano, o menos 10 está aqui para trás, ele vai ser um líquido. Então, o gás que vai estar na forma líquida é o gás butano. Letra B. Sob pressão atmosférica, na temperatura de menos 5 graus Celsius, qual será a composição da fase gasosa da mistura? Vamos ver quais vão ser gases a menos 5. Menos 5 vai estar aqui no etano, então etano vai ser parte da fração gasosa. Propano, menos 5 vai estar aqui. Butano vai estar aqui, ó, líquido. Então, a minha fase gasosa vai ser uma mistura de gases etano e propano apenas. Ok? Já que o butano vai ser líquido. E, por fim, letra C. Cite o impacto ambiental ocasionado pela queima desses gases. Esses gases são oriundos do petróleo. Petróleo, quando a gente queima, causa entre vários problemas ambientais. Um desses problemas causados pela queima desses gases é o aumento, a intensificação do efeito estufa e, consequente, aumento do aquecimento global. Ok? Agora, exercício 12. Vamos lá. Diz o seguinte. O dióxido de carbono, CO2, gás produzido pela queima de combustíveis fósseis, é um dos principais gases que contribuem para a intensificação do efeito estufa e, consequentemente, o aumento da temperatura global. Observe as equações que representam a queima de 3 combustíveis de origem fóssil, gasolina, querosene e óleo diesel. Considerando a reação de combustão das 3 substâncias mencionadas, qual emite maior quantidade de CO2 por molécula? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma molécula de gasolina, uma de querosene e uma de óleo diesel. Vai queimar e a gente tem que descobrir quanto de CO2 que eu vou liberar. Para isso, a gente precisa lembrar que essa equação, para eu poder analisar, tem que estar balanceada, ok? Mas o único balanceamento que me interessa aqui é comparar o meu combustível com o CO2. É o único balanceamento que eu vou fazer aqui, então eu não vou terminar de balanceá-las. Vamos aqui, gasolina. Ela tem 8 carbonos. Para poder balancear do outro lado, cada carbono desse vai entrar em um CO2. Como eu não posso mexer na fórmula do CO2, eu mexo aqui na frente. Então, uma molécula de gasolina gera 8 moléculas de CO2. Já no de querosene, eu tenho 12 carbonos. Então, uma molécula de querosene geram 12 moléculas de gás carbônico. E no óleo diesel, uma molécula de óleo diesel gera 16 moléculas de gás carbônico. Assim, das 3, a que emite maior quantidade de CO2 por molécula é o óleo diesel. Ok? Que emite 16 moléculas de CO2 para cada uma do combustível. Ok? Para fechar a nossa aula, exercício número 19 agora. Um importante avanço na indústria automobilística refere-se aos dispositivos chamados conversores catalíticos trifásicos. Esse aparelho, que substitui o cano de escape comum, converte cerca de 95% dos gases nocivos em produtos relativamente inofensivos. No Brasil, as primeiras levas de veículos com esse dispositivo chegaram ao mercado em 92. Esse conversor apresenta um problema a ser resolvido. Ele transforma monóxido de carbono, CO, que é altamente tóxico, em dióxido de carbono, CO2, que, embora seja menos tóxico, apresenta um efeito prejudicial de grande preocupação para a sociedade atual. Assinale a opção que corresponde a esse efeito. Então, o efeito da presença de CO2, vamos procurar aqui. Letra A, danifica a camada de ozônio.
Não é, ok? Não é o CO2 o responsável pela destruição da camada de ozônio. Letra B. Incentiva a eutrofização. Também não é. Isso é um outro problema ambiental com alguns descartes irregulares em rios, ok? Letra C. Gera inversão térmica. Também não é isso. Letra D. Intensifica o efeito estufa. O CO2, como a gente conhece, é um dos principais gases chamado gases estufa. Então, eles vai intensificar o efeito estufa. Letra E. Estimula a desertificação dos ecossistemas. Também não. Isso daí é causado, por exemplo, pelo aumento do desmatamento. Então, a alternativa correta aqui, letra D. Ok? Fechamos a nossa aula aqui do capítulo 16. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.